pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Runiverso. Eu sou a Paola Carrigi, estou aqui com a Thalia Rio e mais dois convidados muito incríveis. Hoje o bate-papo vai ser demais e talvez um pouquinho polêmico. Mas antes de começar, a gente quer agradecer muito aos nossos patrocinadores Live, Safe Runners e Liquids. E bora lá que a Thalia vai contar um pouquinho sobre os nossos convidados. Sim, oi pessoal, eu sou a Thalia. Eu tô super animada pro episódio de hoje. A gente vai falar de um assunto bem legal, que é a diferença, né, da visão ali do corredor, que o corredor tem da corrida e de quem organiza a corrida. Hoje a gente tá aqui com o Bruno, que ele já tem uma história aí com organização de corrida. Hoje ele participa da organização do circuito de corridas da Live. E também com o Cris, que aqui é um grande atleta e também ele é professor, treinador de uma das maiores assessorias do Brasil, né, Cris? Responsável pelo bloco Sub-3 na Maratona de Curitiba, que é uma coisa linda de ver, né, Cris? Isso aí. E agora eu acho que cada um falar um pouquinho da sua história. Aí vamos começar pelo Bruno? Vamos lá, gente. Primeiro, agradecer vocês, né, meninas, pelo convite. Acho que é muito legal essa abertura que vocês dão para a gente contar um pouquinho do trabalho do organizador, que às vezes as pessoas conhecem só vivendo a visão do atleta, mas é legal a gente contar um pouquinho dos perrengues que a gente passa para organizar tudo isso para todos. E falando um pouquinho, né, da minha trajetória, estou no mercado de corrida de rua aí há mais de 20 anos. Né? Aceitei o convite da Live há 5 anos atrás para a gente criar um circuito de corridas, né? Foi um momento que a gente chegou a criar ali em 2020. Lançamos o circuito em fevereiro, 15 dias depois veio a pandemia, então tudo foi por água abaixo. Sim. Ali, a gente teve que se redesenhar tudo. E no momento pós-pandemia a gente criou, né, de fato ali, lançou o circuito, né, em parceria com a XP, do mercado de investimentos. E, poxa, de lá para cá, a gente começou com 11 etapas, hoje a gente está com 51 etapas espalhadas pelo Brasil inteiro. Cresceu só um pouquinho, né? A gente pode dizer que é um circuito nacional, porque a gente tem pelo menos uma etapa em cada estado, né? É o único circuito que tem essa abrangência, tem essa capilaridade, e com o nosso foco de levar a melhor experiência possível para os corredores, dependente de qual é a expectativa dele. Tem gente que é performance, tem gente que está ali por causa de amigos, confraternização. Sim, com tem certeza. Gente que nunca correu na vida e vai se apaixonar por isso quando cruzar a linha de chegada. Tem um ambiente ali de familiar, porque a gente tem dentro dos nossos eventos a Corrida Kids. Então, são os pais incentivando os filhos, ao invés de ficar em casa esperando os pais chegarem com a medalha, não participam do mesmo evento, ganham a mesma medalha. Então, acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar, né? Dos perrengues que a gente passa, né? Para ofertar isso tudo para a galera. Bruno, e já aproveitando esse início, né? A gente vê um boom no universo da corrida, muitas pessoas vindo para a corrida de rua, se inscrevendo, e muitas pessoas, às vezes, reclamando dos valores de inscrição, enfim. Você, enquanto organizador, conta um pouco para nós como que é essa dinâmica mesmo de organização de prova. Eu acho que tem alguns pontos aqui, né, que por mais que tenha esse boom, o mercado todo também sofre esse boom em relação a fornecedores, em relação à escassez de data. Está cada vez mais complicado conseguir datas para novas provas. Né? Você concorre hoje em dia, num final de semana, com 3, 4 provas na região, ou até mesmo com outras provas. Então, quando a gente pega aí uma grande maratona, seja ela Porto Alegre, Rio de Janeiro ou outra, acaba atraindo atletas que estão na cidade que você vai organizar evento para migrarem para essas grandes provas. Então, por mais que tenha uma crescente, ele acaba inflando o mercado, e isso acaba você tendo que buscar sempre ali um diferencial, uma qualidade para que você possa se diferenciar. Né? Eu costumo dividir aqui, né, de uma forma mais simplória, os custos do evento entre... A gente tem 1/3 do custo do evento como um kit da prova, né? Os kits ali, quando a gente fala de camiseta, medalha, sacochila, entre outras coisas, e até a logística para fazer uma entrega de kit, custa 1/3 do valor da prova, né? O segundo terço, ele é através de estrutura, né? Estrutura, taxas que você tem que pagar e tudo para viabilizar o evento, né? Lonas de comunicação e etc, né?
E o outro terço são serviços, que aí a gente tem os staffs, a gente está falando de uma média de 200 a 300 pessoas trabalhando num evento. Muita né? coisa, né? Sim. Fora os outros que estão interligados a fornecedores. Então, são 300 pessoas contratadas ali direta para executar algo, mas aí tem os serviços de médico, limpeza de vias, segurança, tem dos próprios patrocinadores, tudo que é envolvido ali com agências. Então, a gente passa de um universo, às vezes, de 400 a 500 pessoas trabalhando num evento. Caraca, diretamente muita com a gente. gente. E uma pergunta, aproveitando esse assunto, essas pessoas que vocês contratam para participar dessas provas, elas passam por um treinamento ou vocês contratam pessoas que já têm uma experiência? Como que funciona? Normalmente, a gente que trabalha num circuito nacional, tem todo o nosso time aqui, e é legal a gente falar isso, que a Live ela foi atrás de profissionais do mercado, que assim como eu, tem já experiência de vários anos dentro de circuito de corridas, até mesmo de Ironman, então eventos, né, internacionais. Então a gente organiza tudo dentro de casa, só que é através de uma coordenação. Sempre a gente busca uma mão de obra na cidade, que a gente chama de preposto, para cuidar de liberações. É ele que sabe quais são as regras e normativas da cidade, é ele que consegue trazer para a gente esse volume de 300, 400 pessoas no dia do evento para trabalhar, sendo que as corridas acontecem em horários que não tem muito transporte público, que as coisas, né, são horários totalmente não convencionais, né? Então, tem essa dificuldade, às vezes, de achar uma mão de obra especializada. Normalmente, o trabalho do staff tem essas pessoas que a gente contrata, né? Até recapitulando, o preposto, ele já tem um conhecimento sobre corrida, normalmente ele é um organizador de provas locais, né? E ele já tem ali coordenadores deles também que estão acostumados com determinadas dinâmicas. O que a gente faz é um alinhamento nosso para colocar o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de atender, mas normalmente as pessoas que estão ali de staff, elas podem ou não ter participado de outros eventos. Tem pessoas que caem ali de paraquedas, convidados por amigos, e que vai ser a primeira vez que vai se deparar ali com o corredor. Então, esse alinhamento que a gente faz com coordenação, ele é fundamental para que o serviço de um guarda-volumes, ou de hidratação, ou de sinalização, ele seja bem executado. Isso é importante. Eu falo porque em várias provas que a gente participa, em alguns momentos, a gente passa por situações em que, principalmente os primeiros colocados, o Cris que está aqui do meu lado vai saber, provavelmente já vivenciou, de que o staff orienta caminhos errados, né, Cris? Sim. Então, antes de comentar, se apresenta um pouquinho para a gente, fala da tua história, quem é você, qual é a tua história com a corrida. Então, pessoal, é um prazer estar aqui comentando, falando aqui sobre esse assunto maravilhoso aí que, ao longo da nossa jornada, a gente já vivenciou bastante, né? Então, meu nome sou o treinador Cristiano Ribeiro, sou corredor de rua, sou o diretor técnico da assessoria CRNs Brasil, uma assessoria entre as maiores assessorias assim, do Brasil, né? Que a gente pode falar assim que a gente vem fazendo um trabalho ao longo desses 12 anos de assessoria e mais de 20 anos de esporte, sabe? Eu comemoro aí 25 anos de corrida só. Animal, parabéns. É bastante tempo, né? E aqui a gente está com um olhar duplo, né? Tanto como treinador, Sim. como o organizador de eventos. Até mesmo, eu entendo ali que você falou vários detalhes assim que faz a diferença, né? Porque, como a gente fala assim, hoje o pessoal, o que eles comentam? O que é os atletas? A maioria, né? Eles colocam aquela conta de panificadora, que tipo assim, a inscrição tá X versus tanto os atletas, o organizador tá ganhando tanto e não tá trazendo nenhum benefício, né? Mas esse é um detalhe aí que dá pra gente tá conversando aí, alinhando algumas coisas aí que... E você, né, já tá nesse, como você comentou, como professor e como atleta. Então, você tem noção dessa dinâmica, né, que o Bruno trouxe um pouquinho aqui. Sim. Até mesmo, como eu falei, né, eu participei como organizador, assim, de vários eventos também com alguns outros organizadores. E atualmente a gente já tá iniciando nesse ramo Que também legal. Como organizador de algumas provas, Muito né? bom, Já fizemos 2 provas já nesse ano e vamos emendar aí. Por isso a gente já tem essa visão de saber assim Sim. o que tá atrás de tudo essa parte, né?
tanto na parte de logística e tudo mais, né? Vestindo as duas camisas É, aí. porque É. assim, a gente fala assim que atrás dos cones, né, tem muita coisa, né? É verdade. Não, e o estresse, né, pra organizar tudo, fazer tudo ser redondo. Bruno, eu fiquei com uma curiosidade ali quando você estava comentando sobre os prepostos e tal. Tem uma diferença muito grande de cidade, questão de liberação e de custos? Tem. Isso deve ser difícil, né, você conseguir avaliar. Tem até mesmo perante a calendário de cidades de você conseguir a data, né? Sim. A gente tá aqui em Curitiba. Aqui Curitiba em diz que é chatinho, é né? a única cidade que tem chamamento. É. Ou seja, como se fosse uma licitação, né? Você, como organizador, você dá um lance de benfeitorias para a Secretaria de Esporte. E quem der o melhor lance naquela data, e são só 2 datas no mês que podem fazer, então, por questão aqui do Departamento de Trânsito, né? É que consegue realizar o evento. Então, é uma metodologia completamente diferente dos outros lugares, que você já tem ali um calendário que você pede a data e vê se... alguns são de quem pede primeiro, ou dentro de um prazo ali que é estabelecido para a abertura. Tem outros que vai olhar primeiro o calendário da cidade para depois distribuir essas datas. Tem outras que são por histórico, então quem já realizou eventos já garante a data daquele final de semana na Sim. cidade. Tem cidades que a gente foi esse ano que não se tinha nem costume de se comunicar à Prefeitura e Secretaria de Esportes sobre o evento, né? Aí tá então, o caos instaurado no... Então, e a gente faz algo, né? Preservando aqui toda a questão de segurança, de imagem da Sim. marca, de preocupação com o atleta, de ir pelos caminhos legais e de construir essa relação. Então, o Brasil é gigantesco. A gente está num país continental e que aquilo que funciona no Sul é diferente do Nordeste, que é diferente do Centro, do Norte e do Sudeste. Então, tem uma variação aí gigantesca de situações para liberar um evento. Sim. Igual o Bruno estava comentando, né? Em Curitiba mesmo, né? Todo final do ano, né? Tem o chamamento, né? É isso. Onde que reúne todos os organizadores e eles vão escolhendo as datas para já fechar o próximo ano, entendeu? E todas as datas já estão fechadas. Vamos dizer assim, não, Caramba. quero organizar nesse ano agora. Não Uma rola. prova não tem. Não dá mais. Já tá o calendário Tudo batido, fechado. né? Isso, com todos os organizadores ali certinho, né? E daí vai se adaptando os locais onde que tem que fazer o evento, Sim. né? um Porque não é qualquer local que faz o evento também em Curitiba. Você tem, até aproveitando só esse gancho aqui do Cris, né? Curitiba é um dos lugares assim mais organizados que a gente vê em relação a essa questão de datas, né? Existe toda uma questão diferente do que a gente está acostumado como um organizador nacional, mas a gente entende que aqui existem regras. Em outros lugares, poxa, totalmente você fica vulnerável a poderes de decisão local, Sim. né? Aqui em Curitiba, poxa, você sabe que se você não passou na data 1, que são ali as principais vias, você tem que ir para outras alternativas de percurso que não impactam fechamentos de via, porque senão você não vai ter autorização para fazer. A regra já é estabelecida e isso deixa a nossa vida muito mais fácil, né? Acho E que até mesmo ó, essa parte da organização é bacana. Vamos dizer assim, eu sou concorrente do Bruno. Daí ele vai fazer uma prova nesse local, eu vou ter que fazer outra em outra, entendeu? Para Sim. bater uma data junto com ele. E Curitiba daí não tem isso, né? Não tem Já confronto. tem a data certa. Eu estou organizando, ele quiser vai fazer no próximo final de semana, ou no outro, assim por diante, entende? Muito bem Curitiba, então. Então é um lado ruim, né? Tipo, se você vem pela primeira vez e quer montar, mas se você conhece toda essa dinâmica acaba sendo mais fácil no... E mais organizadinho. E é uma programação de 2 anos, né? Esse chamamento, ele já te dá tipo as datas de 2 anos ali para você saber que você também já tem continuidade desse evento. Que legal. E agora, Cris, uma pergunta para você como aluno, como corredor, atleta e também como professor. O que você acha que os atletas levam mais em consideração para escolher uma prova? Assim, o que é mais interessante numa prova? O que eles buscam para escolher uma prova? Vou fazer a prova X e não vou fazer a prova Y. Então, esse é um detalhe assim de cada perfil, na realidade, né? Eu falo assim que tem as provas que
tem as provas que os atletas iniciantes eles escolhem, né? Por vezes que todo mundo está escolhendo, igual a gente, assim, né? Na assessoria, nós já temos calendários das provas fixas que a gente vai participar, né? Qual que é as escolhas? A escolha é sempre da prova que entrega um melhor resultado para a gente, né? Porque, assim, é os 3 pilares que a gente coloca, né? É respeito ao atleta, que seria o horário de largada, o kit bacana, Sim. né? Que até mesmo, né, teve uma resenha agora, final de semana, na entrega de kit, o pessoal vai tão longe, viaja, tudo, né? Tantos patrocinadores, às vezes, Sim. que tem nesse evento e às vezes entregam um kit que a pessoa compra ali Se decepciona, e se né? decepciona, Né? entendeu? Daí, tipo assim, porque o começo de entrega, de você fazer uma inscrição, já tem que ser antes, né? Você já tem que saber qual que é o detalhe. Eu, como treinador, eu falo assim, qual que é o detalhe que esse organizador vai entregar para o meu aluno? Entendeu? Porque assim, se a pessoa está iniciando e ela se frustra, ela não vai querer ir mais naquela prova. Pois é. Entende? Vai ser um detalhe assim que vai ser frustrante tanto para mim que apresentei a prova para ela e tanto ela que está fazendo a primeira vez. Entendeu? Por isso tem que ser algo que se emociona na hora que a pessoa termina a prova, fala assim, eu vou voltar de novo. Sim. Entendeu? E essa pessoa que voltou de novo, ela vai querer treinar mais comigo e vai chamar outras pessoas para correr aquela prova. Entende? Isso que é um detalhe assim que a gente tem de colocar assim entre os organizadores e o atleta, né? O organizador tem que ver o que é o perfil do atleta. Porque tem muita gente que fala que a grande parte dos atletas buscam provas por ser plana, outros buscam porque gostam de desafio. Aqui, Maratona de Curitiba é um exemplo, né? Que é uma maratona muito difícil, mas muitos atletas fazem todos os anos porque gostam de um desafio. Sim, sim. Então, às vezes, é um outro cenário, uma outra coisa que faz a pessoa gostar dessa prova. Então, E aproveitando o gancho, essa questão de percurso da prova. Quem que escolhe esse percurso, não tem como tirar um pouco de subida. Ou às vezes colocar Curitiba não, né? Curitiba organizadores não. que gostam de colocar subida. Eu acho Por que- sinal, o percurso de Curitiba aqui da Live Run, Ele é bem socorro, desafiador. Deus! Eu acho que tem um ponto, né, interessante nisso, que o desenho ele sempre é da organização, mas ele é validado com o trânsito local, né? E o trânsito ele valida em vários critérios, né? Em se é viável fazer o fechamento, se esse fechamento ele impacta muito a questão do munícipe, né? Porque o evento ele precisa ser legal para quem está participando, mas ele não pode ser traumático para a Sim. população. É aquilo lá, poxa, a gente vai fazer um evento para 3, 5, 10 mil pessoas, essas pessoas saírem satisfeitas, mas a gente impactar 30, 50 mil pessoas de uma forma Negativamente. negativa, não fecha a conta, né? Acho que o esporte ele é legal, a gente quer trazer qualidade de vida para as pessoas, mas a gente também tem que ter o respeito pelo aquele que não está participando. Sim. Então, isso tudo é desenhado, né, aqui pelo nosso time e nas outras empresas também. Existe sempre uma sugestão de que o responsável pela prova desenha, mas existe uma aprovação com o departamento de trânsito para a gente entender. Até porque, normalmente, né, a gente que organiza no Brasil inteiro, a gente não é da cidade. Então, a gente desenha algo na nossa cabeça sem saber como que é o dia a dia da cidade. E aí, o trânsito está ali para orientar, Avalia. para avaliar. Olha, não vai por aqui, ajusta para cá. E existem situações que, por mais que o percurso já esteja aprovado, chega na semana do evento, tem alguma situação, algum outro evento na cidade que não tem nada a ver com esporte, Sim, mas precisa que acaba pedindo ali uma mudança. Isso deixa ali a maioria dos corredores malucos, né? De, poxa, mas como assim mudou o percurso Né? 15 dias, uma semana do evento, ou Mas até deixa o mesmo um dia organizador antes? de cabelo em pé também. A né? gente fica vulnerável, mas sempre prezando pelo equilíbrio de segurança, né? Pela questão de a gente quer fazer um evento que ele seja perene, que ele volte no ano seguinte, então não adianta nada a gente fazer algo que traga um impacto negativo para a cidade, porque aí quer dizer que a prova não vai acontecer Sim, o ano que vem, com né? certeza. Então, acho que são esses fatores que levam a gente ali a optar por percurso. E tem alguns organizadores ali, alguns diretores técnicos das provas que às vezes eles gostam de colocar um trechinho sabe, ali mais sabe de... bem, tem, o sabe dedo, bem. tem o dedo dele, fala assim, aqui é um ponto aqui que eu gostaria. Então, isso vai também no perfil do organizador, né? Que às vezes até traz uma característica, né, para a Exato. prova. Aqui em Curitiba a gente sabe de algumas que esse perfil de ter mais subida, apesar de Curitiba tradicionalmente já ter subida, tem uns que gostam de colocar mais. Deixa eu dar uma gracinha aqui, É, né? Deixa eu exato. colocar
um Pra combustível pra galera. Ela já sabe que é a mais sofridinha a corrida. É isso. E, Cris, você comentou muito essa questão do respeito aos corredores, né? Eu acho que se eu fosse pontuar também seria algo muito importante pra mim, questão de horário de largada, da própria dinâmica de largada, porque muitas vezes você quer bater um RP numa prova e você fica ali num funil esperando, não consegue aquilo muito desorganizado. Sim. Se você pudesse elencar uma prova assim que para você tenha sido muito especial em termos de organização mesmo, tem alguma que você se lembre? Olha, eu fiz milhares de provas, sabe? Até mesmo o Brasil inteiro, para fora também, né? Fiz muitas provas mesmo, né? Mas uma prova assim que eu achei muito bacana mesmo foi do início do projeto Sub-3, né? Que a gente colocou assim que vai ser a maratona mais difícil para a gente escolher um sub-3 horas. Mas o nosso projeto era o nome sub-3, mas não só para as pessoas que corriam uma maratona sub-3 horas sendo difícil, né? Mas sim para todos aqueles que querem completar uma maratona, querem completar um 5, um 10, um 21, entendeu? Aquela determinada distância, né? E a prova bacana, assim, que eu achei mesmo foi dessa edição da Maratona de Curitiba, que a gente está participando já na terceira edição, que vai ser esse ano, né? No Projeto Sub-3. E é muito legal de ver. Assim, e a hora que você chega, né? Às vezes, muitas pessoas não acreditando que o projeto vai sair, né? E você vê saindo do papel no dia, né? E a entrega tanto da entrega na chegada do kit, a entrega de estrutura mesmo para os atletas, né? O atleta tem que sentir na hora do evento, lá, a hora que vai pegar o kit bem acolhido, né? É exatamente Sim. isso. Filas, e isso aí é um resultado que vai ter, não tem como falar assim, não vai ter, né? Tamanho do evento, né? Isso. Dependendo. Mas o organizador, ele já ajusta já com vamos dizer assim, quem é da assessoria, né? Já um trabalho reservado, né? A gente separa todos os kits certinho, vê se está tudo ali, né? Para a gente conseguir entregar o kit para os alunos, né? De uma forma mais fácil. Para ele acabar não enfrentando fila, ele aproveitar a expo, entendeu? A expo do evento lá para... tirar foto, ver como que tá as feirinhas de comprar de roupa e tudo mais, né? Aproveitar esse momento, né? Ô, Cris, você me permite, só trazendo aqui, até resgatando um outro assunto que eu acho que é válido a gente colocar. A gente comentou sobre itens de kit e tudo. Isso, para nós organizadores de prova, tudo que a gente mais quer é um kit atrativo para as pessoas, para que elas saiam felizes ali, né? Mas também existem problemas logísticos de que, às vezes, a gente conta ali com algum parceiro que teve algo que ficou parado numa fiscalização porque ele é de outro estado e manda o produto, e esse produto ele não chegou em tempo de a gente fazer ali o manuseio da prova. Existem questões como grandes eventos aí para 30, 50 mil pessoas, que 30, 50 mil itens ali é algo complexo de se conseguir, né? Então, Verdade. e aí, como organizador, entendendo que existe um custo para fazer o evento, você tem que optar ali entre uma verba de patrocínio ou o item do kit, e às vezes, se o ganha-pão deles é a organização do evento, ele vai optar pelo valor do recurso para que ele possa trazer. Que é muito custoso também, né? A dinâmica de organização. Exato. Aqui eu costumo dizer que aqui na live a gente tem uma cadeira privilegiada na visão de organização, porque tudo para a gente é experiência para o consumidor. Tudo que a gente faz aqui é para aproximar a marca, né, do consumidor, porque o nosso formato ele é para que as pessoas conheçam o produto. É para isso que a gente faz a corrida, além da pessoa ter uma boa experiência. Se ela tiver uma experiência negativa, já existe a primeira barreira aí de ele ter uma experiência positiva com o produto da marca. Certeza. Né? Mas quando a gente fala dos colegas que organizam provas, porque eles são organizadores, né? Então, dentro de empresas que o ganha-pão deles é a organização, eles têm que colocar na balança, poxa, o que vai me ajudar a viabilizar o evento? É o item no kit ou é o valor do patrocínio, né? E em relação às assessorias, eu acho que é fundamental o organizador ter uma visão das assessorias de que, cara, é tão benéfico a gente ter uma relação positiva e de troca, porque vocês estão ali direto com a expectativa do atleta. Vocês estão incentivando eles a fazerem prova. A prova ajuda a trazer ali o resultado deles, né? Eles manterem o foco dentro do treino. E tudo que a gente puder fazer para ter essa troca, para ter ali o melhor impacto na experiência do atleta é válido. Então, a gente tem dentro da live
um setor de atendimento às assessorias para não só os benefícios de desconto e incentivos ali para os grupos, mas a gente consegue separar esses kits e entregar já para o organizador em cima de uma listagem, para que ele não fique ali o treinador esperando para retirar 50 kits na loja. Então, isso eu acho que é válido para todas as organizações, de facilitar a entrega para o treinador, porque no fim das contas isso, né, facilita, e não vai ser o treinador que vai consumir um produto ali naquele momento de retirada. Então, ter uma logística que valorize ali o trabalho do treinador junto da organização só facilita esse processo de experiência como um todo, porque o aluno vai receber esse kit no momento que ele encontrar com o treinador, e aí é o momento da confraternização. Se você está numa prova que você viajou, poxa, vai todo mundo jantar junto, e ali é que você distribui o kit, e aí é todo mundo vibrando junto. E acho que é essa experiência que conta do evento, que às vezes não acontece no dia do evento, mas é o que motivou todo, né? a galera a participar do evento, é essa relação em grupo. Era uma curiosidade minha se vocês tinham esse feedback com as pessoas que participam de prova, não só pessoas, porque isso a gente tem muito nas redes sociais, né? Sempre que posta alguma coisa sobre a corrida, a gente consegue ver se a pessoa gostou, se foi positivo ou não. Mas se vocês, como organização, têm esse contato com assessorias, com grupos maiores, para entender se eles têm alguma necessidade especial, essa questão de retirada de kit, eu achei muito legal, porque também aconteceu em outras provas maiores, assim, que facilita para os atletas. Quando a gente iniciou o circuito e eram 11 etapas, a gente fez um almoço nessas praças, chamando as assessorias esportivas para contar o que era o projeto, tudo aquilo que a gente tinha ativação, que eram extremamente agressivas, a quantidade de ativação que a gente tinha no evento para o momento que era um pós-pandemia. E era um dia antes também, né? A arena não funcionava. A arena a gente começou no formato de festival. O evento era sábado e domingo, então no sábado a gente tinha ali a entrega de kits acontecendo numa arena com talk, com aulas, a corrida infantil acontecia no sábado, né? E depois no domingo a gente tinha ali as provas, e aí a gente começou como um circuito de meia maratona. Então as 11 etapas tinham 21, mas tinham ali também os 10 e os 5 quilômetros. Com o passar do tempo a gente foi vendo que era um formato que ainda não pegava ali no Brasil, era muito inovador para aquele momento, né? Então a gente foi para algo mais convencional de 3, 4, 5 dias de entrega de kit nas nossas lojas, né? Mas indo para essa parte aqui que a Thalia perguntou de relacionamento com as assessorias, e vou até fazer uma pergunta aqui para o Cris, porque a gente tem hoje um departamento que cuida de atendimento às assessorias. Então, antes a gente estava comentando, né, que a gente fazia um almoço um mês antes da prova para contar ali todos os diferenciais que a gente tinha, e a gente criava um grupo com essas assessorias, né? Onde a gente dá benefício de desconto, a cada 10 inscrições ainda ganha uma cortesia. Independente da quantidade de inscritos, a gente já entrega 2 cortesias para o corpo técnico, porque normalmente o professor quer correr, acompanhar aluno e tudo, e aí, poxa, tem que entender como vai fazer a inscrição, então a gente já dava de largada isso, né? E a gente entendeu também, com esse feedback mais próximo, que algumas assessorias questionavam a gente sobre premiação para maior assessoria. E na nossa cabeça sempre foi de como que a gente traz algo que seja benéfico para o todo e não só privilegiando alguns. Porque quando a gente vai numa praça que tem assessorias que tem 1.000 alunos, 2.000 alunos, você coloca 10% dos alunos na prova, normalmente ela vai ganhar como a maior assessoria ali que colocou alunos. E aí você pega outras assessorias que tem 50 alunos, 80 alunos, 200 alunos, e ela coloca 50%, 80% dos alunos na prova, e ela não tem chance de ser reconhecida. Tipo assim, olha, para não ser sempre as mesmas pessoas ganhando, por que a gente não faz um formato de um benefício através de um range ali, onde todo mundo pode ganhar? Então, a partir de 20 inscritos na prova, a assessoria ganha R$200 de crédito para utilizar ali para o corpo técnico. 50 ganha R$500, 150 ganha 1.500 e 300 ganha R$3.000 em crédito em produtos na live. E isso tudo é uma gestão da própria assessoria. Se ela quer dividir entre os professores, se ela quer sortear para os alunos. Então, foi a maneira que a gente encontrou de trazer uma equalização de que, olha, todo mundo ganha, independente do tamanho da assessoria. E aí minha pergunta para o Cris a gente não faz mais o almoço por causa de realmente uma
dificuldade de agendas com o time, né? Mas hoje a gente ainda mantém esses grupos, né? E sempre a gente faz reuniões online para explicar os eventos. Aqui em Curitiba a gente já está indo para o nosso 3º ano. Queria saber se você faz parte desse nosso grupo de WhatsApp ali onde a gente troca informação, porque senão eu já vou puxar a orelha da galera. Já vamos te colocar lá. Acredita que ainda não? Então, aqui, ó, a gente já resolve isso hoje já, vou pegar os meninos lá de jeito lá. E assim, hoje, né, quem cuida dessa parte também de que tá um contato, eu tenho o contato de todos os organizadores hoje, né? Acesso livre, assim, a hora que eu ligo, eles me respondem tudo. Mas quem cuida do acesso de inscrições, tudo, é minha irmã, né? Minha irmã que fica nessa parte, né? Que foi acabando designando funções, né? Por conta de N questões, né? Assessoria. E daí ela que fica mais à frente dessa parte, né? Mas eu já trabalhei muito também e ainda fico, às vezes, ajustando alguns detalhes, assim, que a gente tem que estar na frente, né? É igual você citou, assim, dessa premiação. Uma ótima ideia, né? Um diferencial de vocês mesmo com outros organizadores, né? Que, infelizmente, às vezes a gente leva um número X grande para vários eventos, né? E, às vezes, não tem nem esse reconhecimento de maior assessoria ou não. Porque eu acho bacana, assim, acho ótimo essa ideia do teu ponto, mas acho bacana a divulgação da assessoria. Porque, assim, nesse evento, tipo assim, se torna uma competição sadia, né? Para quem leva mais evento e demonstrar o teu trabalho que está sendo bem feito. E outras, hoje, como está crescendo muito o mundo da corrida, né? E outras pessoas, elas não conseguem visualizar, não saber, existe assessoria que dá treino de corrida, porque a gente fala assim, teve alunos que, né, trouxeram esse caso, assim, é uma brincadeira, né, fala assim, mas você paga para treinar, para correr na rua, né, mas não é só o treinamento, né, é X questões para você chegar naquele determinado objetivo, não se machucar, não se lesionar. E às vezes tem gente que nem sabe que existe assessoria. E as tendas assim, já que é um clube ou um grupo que montou ali nos eventos. Entende? Daí não tem essa noção. Quando você é divulgado lá em cima com a maior assessoria, as pessoas falam, eles estão fazendo um bom trabalho. E a presença das assessorias também, elas trazem uma energia diferente pro evento como um todo, né? E até comentando de novo a questão, não sei se você sabe, mas na Maratona de Curitiba eles fazem esse bloco do Sub-3 e assim, é uma galera, e não só uma galera da assessoria, é uma galera que entra junto. Total. E eu lembro de 2023, que foi a última vez que eu corri Curitiba, eles estavam do outro lado, assim, e eu olhava aquilo e falava, caraca, era emocionante de ver, assim. Claro que vai desgarrando ali ao longo da maratona, mas é muito emocionante. Quando chega todo mundo junto, nossa, arrepia, né? Irado. Então, com certeza, isso traz uma mágica, né? Ô, Cris, eu até adicionando aqui, né, Paola, acho que a gente tem um respeito e uma valorização muito grande pelo trabalho dos treinadores e em cima até mesmo de feedbacks que a gente recebeu ao longo do trabalho de o quanto que o organizador às vezes escanteia, né, a visão do treinador de poxa, assessoria, o treinador vem aqui só para criticar, em vez de entender o nosso lado. E nossa maneira sempre foi de construir isso juntos. Tenho, né, ali a gente acaba criando ali algumas amizades pessoais ali, né, uns relacionamentos com a vivência. E eu lembro uma vez que eu estava falando com alguns treinadores lá de São Paulo e eles falaram assim, olha, tá vendo? Tava num evento ali, eu já não estava mais organizando o evento para aquela empresa e eles falaram assim, tá vendo? Cara, tá cada vez menos assessorias aqui. Por quê? Porque, cara, vocês não permitem colocar tenda, não permite colocar não sei o quê. E aí a gente, poxa, entendendo isso, quando a gente veio com o projeto do Live Run, a gente falou assim, olha, a gente quer um evento para atender ali expectativas diferentes e que todo mundo esteja integrado. Sim. Cerca de 30% a 40% das inscrições são feitas através de assessorias, né? É um dado muito legal, porque se a gente for parar para pensar, a galera da assessoria, ela de fato ali tem uma união absurda, isso é muito legal, porque elas estão 2, 3 vezes na semana treinando junto, um vibra pelo outro. E eu lembro de uma outra situação de que a gente, poxa, lá em São Paulo também, né? Terminava a prova, a gente ia para uma padaria tomar café da manhã, tava todo mundo ali das assessorias vibrando um com o outro. Você fala, cara, é essa atmosfera que eu quero para dentro do evento. O evento ele tá mais legal fora do evento do que dentro do evento. Então, a gente permite que todas as assessorias montem a tenda dentro da arena.
tá, Cris? Então, é uma coisa legal, não sei se vocês tinham essa visibilidade. Próximo do palco. Por que próximo do palco? Primeiro que o ambiente ele fica mais vivo, vocês estão aproveitando ali tudo como festa, né? Segundo que quando a gente tem a premiação, normalmente as pessoas que sobem ao palco, elas são ali alunos de assessoria. E aí se torna muito mais fácil para todo mundo enaltecer. Vibrar. E aí fica uma coisa legal, porque a premiação não fica vazia, porque se a gente deixa a assessoria a 500 metros de distância da arena, cara, com certeza você não vai conseguir prestigiar seu amigo, porque você está fazendo outra coisa. Sim, nem escuta. Ali tá todo mundo junto, né? Então a gente já tem essa questão. E uma questão que a gente já está adaptando aqui dentro de um clube de benefícios, que a gente já abrindo já algumas questões de estratégia em primeira mão para vocês. Não posso me comprometer de quando vai ficar pronto, mas vai ficar pronto. É de que as assessorias vão poder se cadastrar dentro do nosso sistema ali, do nosso app e tudo, que se elas quiserem, como 70%, 60% dos inscritos não têm assessoria esportiva, se elas quiserem ofertar, sei lá, um mês gratuito para as pessoas treinarem, como vai ter abas ali de cidades e tudo, ela pode pegar o contato da assessoria e resgatar esse benefício para a gente estimular que novas pessoas procurem assessoria, já que mais da metade do evento não treina com uma assessoria esportiva. Muito bom. E aí a gente quer deixar isso livre para qualquer assessoria que queira cadastrar, e o aluno vai ter, né, o inscrito, o atleta, ele tem a liberdade de encontrar uma que tenha melhor o seu perfil. Irado. Bem bacana essa ideia, né? Que até mesmo, né, igual você falou, né? A gente mesmo, a minha irmã que também participa, ela vai colocando os professores nessa determinada montagem de tenda, até mesmo que, vamos dizer assim, às vezes montagem de tenda até, vamos dizer, a prova 5 horas da manhã tem que montar até as 3h30, 4 horas, imagine. Daí tem que ter um professor destinado ali para... Daí, às vezes, a gente fica muito longe desse contato, né? E o pessoal quer curtir aquele momento ali do palco, junto com a galera, tocando música ou não, né? Ou estando ali na onde que está a estrutura de prova mesmo, né? Quando fica muito longe, acaba dispersando os alunos. Um pouco, né? O Cris, a galera vai achar que foi combinado, mas não foi, tá? Você sabia que se eu te contar que no nosso evento a assessoria monta a tenda no sábado, entre 9 da manhã até 5 da tarde, você acredita? Ah, sim, assim é melhor, né? Assim é melhor. Facilita, né? Você já deixa lá com segurança do evento. Então, ó, a gente faz isso... O Bruno já tá conquistando. Não de colocar no WhatsApp, mas ele tá querendo te conquistar. A gente ó, pode perguntar para quem, né, para outras assessorias que participam do nosso circuito, tá, Cris? A gente faz isso desde o primeiro evento, tá? Esse dia a galera montar no sábado. Isso é diferenciado, gente. Então, valorizar, né, o pessoal da assessoria é interessante. Sim, com certeza. Se eu te contar que a gente entrega água e banana à vontade pra galera na tenda também, você acredita nisso? Quando dá pra reclamar da falta de água e de banana. Já tá no custo do evento, água, banana, tipo, então a gente deixa lá, tipo, quando o professor chega, a estrutura dele tá ali, né, quando a gente fala de montar a tenda, é deixar o espaço ali reservado, tudo com a tenda baixinha, né? Tudo por questão de vento e tudo mais. Mas quando você chega lá 3, 4 horas da manhã, tá ali água, banana para você servir para seus alunos. Você se preocupa muito mais com o resto, porque isso já tá dentro do custo do evento, né? A gente nunca para pensar, né, nessa questão das assessorias que vão, porque elas precisam ir muito cedo. Às vezes a largada de uma prova é 5, 6 horas... E a gente, como atleta, já fica... Meu Deus, é muito cedo. E muitas vezes eles fazem a prova também, né? Exato. Então, na função de arrumar a tenda e fazem a prova. Sim. Então, essa questão de horário de largada também... Claro, tem várias... Questão de trânsito, também a distância, né? Porque quando é uma prova mais longa, geralmente larga mais cedo. Mas isso é um desafio para quando a gente vai fazer, por exemplo, uma prova de 5 quilômetros, né, Cris? Você tem 5 quilômetros ali, precisa largar muito cedo, às vezes uma cidade diferente, não tem nada aberto, ou você não consegue se programar. Como que você faz quando você tem uma prova assim, mais curta e você tem a largada muito cedo? Que você... Olha, já é um desafio muito grande, né? Tipo assim, eu assim já estou acostumado, né? Sempre acordei cedo, né? Sempre... eu sei assim que tem vários N's de logística assim, né, nessa determinada prova, mas tipo assim, poderia ser um pouquinho mais tarde os 5 minutos, pelo menos para dar aquela descansada um pouquinho mais cedo mesmo? E tal, né? Na verdade, é menos sobre logística e mais sobre a questão de impacto na cidade, como eu comentei, né? Quanto mais tarde a gente faz uma largada, mais pessoas acordadas e maior é o fluxo da cidade. Sim. Então, dependendo da área que você faz,
ela fica inviável, né? Então, tudo isso muitas vezes não passa pelo poder do organizador, e sim, na verdade, de uma liberação perante os órgãos públicos da cidade, né? Tem alguns casos ali que, sim, o organizador ele tem um pouquinho mais de liberdade e, às vezes, ele... né, às vezes brinca que é Deus de tem que fazer do jeito dele, né? Mas a maioria das situações são provas que, como a gente tem essa necessidade com o horário de entrega das vias, porque uma prova de 5.000, ela vai ter ali no máximo de limite técnico 1 hora se a pessoa for fazer um trote, caminhada e tudo mais, né? Só que normalmente não existe só a prova de 5.000, tem a de 10.000 juntos, às vezes coloca outras distâncias, que aí a extensão desses horários com uma previsão de o último colocado chegar vai impactando na liberação das vias, na limpeza das vias, porque não é só você abrir o percurso, você precisa recolher todos os copinhos, você precisa tirar toda a poluição que tem ali para entregar a via para a cidade, para o munícipe, né? Aproveitar que não tem nada a ver com o evento. Então, isso tudo são horários muito combinados e se a gente não cumpre, com certeza a gente tem uma penalização para não fazer o evento na cidade novamente. Próxima vez. Pode falar, Cris. Mesmo, tipo assim, tendo, vamos dizer assim, uma prova de 21, 10 e 5, com horários alternativos, seria difícil? Tipo não. assim, Largar depois os 5? Tipo assim, 21, porque às vezes acontece assim, o 21, o 5 e o 10, às vezes larga tudo junto. Sim, né? largar os 5, tipo, mais tarde. Sim. O Cris tem um ponto que é o seguinte, né? Primeiro, para 21, quanto mais cedo, por questão do Melhor. impacto do sol, né? Dependendo de onde você tá, obviamente, né? A gente está vivendo num momento aqui Porto de Alegre, muito lá frio. que é frio demais. Mas a gente tem essa questão do impacto de tanto com o atleta e também da liberação, porque a gente está falando que mais tempo correndo, poxa, os primeiros colocados vão fazer ali num tempo bem adequado, ali 1h30, 1h40 e tudo mais, dependendo de ser uma prova não tão forte assim. Agora, quando a gente fala de o último colocado do 21 quilômetros, ele às vezes demora 3 horas e meia. E normalmente, quando a gente tem uma prova de múltiplas distâncias, a gente se pauta por esse limite técnico dos 21. Então, quanto tempo que eu consigo deixar o percurso fechado para 21 e a gente adequa as outras distâncias para a largada, né? Que aí a gente consegue ter essa previsão. E aí, levando em consideração ali o calor e levando em consideração o trânsito que as pessoas podem pegar no percurso, para que não se torne lento de elas passarem junto com outras distâncias. Esse que é o problema. Sim, então, é complicado, né? Aí São é muitos pura detalhes. matemática, tá? Sim. É uma coisa que a gente tem que mensurar de quanto tempo o pelotão X está passando com o grosso da prova, para não impactar no resultado de quem quer correr mais rápido. Porque isso realmente faz muita diferença. Então, daria, mas tem que levar em consideração o que você tem de alternativas. Se é um percurso que é largo, se é um percurso com vias compartilhadas, se coloca o atleta em segurança, porque existe coneamento, existe gradil para a gente fazer isolamentos, mas na hora da performance da pessoa enxergar que ele tem ali um trânsito, ele vai correr por fora do cone, e aí coloca a própria pessoa em risco, porque ela não está enxergando que ela está no risco, ela está enxergando que ela está numa prova e ela vai fazer o melhor tempo que ela pode. Sim, com certeza. Então tudo isso é colocado em questão, tá, gente? Não é nada simples o negócio. Não. Mas vamos aproveitar. É difícil de agradar a todos. E na teoria é uma coisa, mas na prática é outra, né? Você pode até falar, não vai dar tempo. Chega na hora, não dá sai uma como confusão, planejado, né? Enfim, tem que ir testando, né? Uma pena, né? Porque tem esse lado também que você comentou das pessoas terminarem uma corrida, conseguirem curtir ali uma tenda de assessoria, ou até mesmo um café da manhã fora, mas às vezes a pessoa larga às 5 da manhã no escuro, volta pra casa, não tem nada nem aberto ainda. Já aconteceram situações de a gente ter que mudar o percurso em cima da hora porque aconteceu um acidente na via na madrugada. Nossa. Já aconteceu de a gente fazer a visita técnica e 2 dias antes abrir um buraco, uma cratera. Caraca! Então, é assim, são N fatores Coraçãozinho. que estão... E assim, aproveitando essa questão de coisas que acontecem sem planejar, quando acontece de chover ou uma previsão muito, sei lá,
que não dá pra largar, vocês cancelam. Qual que é a... Já teve algum cancelamento na Live Run? Já tivemos já em São Paulo uma etapa. Ah, Foi, a você gente tava lá, tivemos- não tava? tivemos Eu não uma- tava. Cancelou? Cancelou. Tivemos uma Nossa, etapa é que aí, verdade. assim, a gente tava... Foi uma semana antes, teve ali muitas quedas de árvore por questão de ventania, né? E aí, na semana seguinte, que seria o nosso evento, no sábado, tava todo mundo em alerta com Defesa Civil, porque veio uma outra previsão de Sim. ventania e a realização do evento era na USP, um lugar extremamente arborizado, e a gente falou assim, olha, não dá para colocar as pessoas em risco. Então, quando a gente recebeu o alerta da Defesa Civil, a primeira coisa foi o evento montado, tá, gente? Assim, Nossa, eu lembro. 5 horas da tarde, tudo Que pronto dó! para receber os atletas no dia seguinte. As assessorias tudo com material lá, tipo, montado, né? E a gente teve que fazer o cancelamento, e aí entrou todo um acelero com o nosso time de comunicação de como impactar os Como atletas de avisar que a todo prova mundo. não teria ali, Sim. né? E então foi extremamente massivo, e aí ajuda muito essa questão com as assessorias que a gente estava comentando. Pelo fato de a gente ter o grupo ali com 50, 60 assessorias na cidade, Fica mais fácil. poxa, avisem os alunos, a gente está cancelando o evento por causa disso, disso, disso. Então era um evento para mais de 7 mil pessoas, e a gente teve 3 pessoas que apareceram lá no dia. Nossa! Era Sim. ainda. Não, mas Foi assim, ó, muito foi muito muito efetivo. eficaz, Foi poxa. muito efetivo, porque a gente se preparou para ter gente lá para recepcionar Sim. essas pessoas e sinalizar, né? Então, a gente considera que pro time que a gente Caramba, teve, foi muito com efetivo. certeza. Né? Aconteceu imagina, na Maratona de Curitiba, no ano passado. no 2023. retrasado, né? Atrasou mesmo. Atrasou. Mas Eu ficaram tava na aqui- dúvida. Foi nessa mesma época. Eu tava aquecendo com o pessoal e tal, né? Daí chegou o treinador, né? O treinador Teixeira, falou assim, Cris, calma. E eu, o quê? Calma o quê? Daí ele falou assim, não sei se vai ser cancelada a Sim, prova eu ou vai atrasar lembro. meia hora. Daí eu já tinha aquecido, já ia só pra foto. Acho que foi no mesmo fim de semana. Foi. Foi A no hora que eu mesmo fim de peguei pra semana. galera pra sabendo. tirar foto, pessoal, suplementa de novo, vai atrasar meia hora. Porque é atrasou tudo meia hora, um detalhe, né? né? Sim. Por isso Aquece de essa novo. questão de horário de largada, né? Que o atleta, a gente já sofre um pouquinho de ansiedade, né? Os Ainda mais corredores quando já são é uma assim, né? maratona, né? Daí, tipo, Outras- tem todo o cronograma, né? De acordar, tomar Sim. água, hidratação, suplementação, todo o cronograma do atleta. Para chegar no evento ali, tá tudo perfeito, né? E daí, desse atraso de 30 minutos, pensa, até eu esqueci de comer na época, entende? E daí, na hora da largada, o que eu vou fazer, né? Tá faltando alguma coisa. Eu falei, nossa, esqueci de tomar um café. Apenas Só isso. isso. E o ponto ainda para responder a Thalia, né, de o que a gente faz, né, e tudo mais perante as condições climáticas, é quando existe ali algum risco à saúde, Sim. né, à integridade dos atletas, então, e da própria equipe que está trabalhando, né? Então, existe alguma possibilidade de risco, a gente acaba fazendo um cancelamento, um adiamento, ou até mesmo segurando um pouquinho a largada para que a gente possa ter condições de entregar um evento seguro, tá? Acho que isso é primordial, e acho que para qualquer organizador. Foi numa época semelhante ali, se talvez foi no mesmo final de semana, ou foi Compreensível. um final de semana antes, Curitiba, eu lembro Sim. desses relatos. E aí as pessoas também, por causa da forte chuva, seguraram aqui, né, a organização com sabedoria para poder entregar o evento. Sim, sim. Vendaval, voa tenda, e Sim. assim... Eu acho que isso o primeiro é segurança. detalhe é a segurança do atleta, né? Com Porque certeza. prova a gente vai ter a vida inteira. Exato. Mas a gente saber que a gente tem próximas oportunidades de participar de algum evento, né? Isso aí é o ideal, né? Porque Sim. às vezes você arrisca ali e não é o ideal. E a experiência vai ser ruim, né? Ruim, exatamente. E aí, de tudo que a gente está conversando, né? Gente, se pro atleta é ruim o adiamento ou o cancelamento de uma Pensa prova, pro organizador. pro organizador Três vezes que vai ter pior. que fazer isso tudo de novo Exato. e ainda conseguir uma Vocês data no fazem calendário. Vocês mudam a data, daí fazem a entrega do evento? A gente faz o adiamento e aí coloca uma outra data. Nesse caso, o evento ele era novembro e a gente jogou para dezembro, né? Muita gente inscrita para outras provas em dezembro. A Pede gente, reembolso. com essa questão de experiência do atleta reembolso, ou Sim. ela pode, né, repassar a inscrição Pra para outra outra pessoa ou para outra etapa. Então a gente acaba prezando muito por esse lado de experiência, mas é legal de, poxa, se é ruim pro atleta, pro organizador que tava com tudo aquilo É, muito montado pior. e que Com tinha data certeza. para fazer aquilo. E aí a gente está falando, né, da questão do trabalho, da energia empregada. Sim. E para muitos organizadores tem um fator financeiro, porque ele tem que pagar tudo de novo, Sim. porque não é ele que tem toda aquela estrutura, ele loca as coisas e tudo. Então, por mais que fornecedores costumam flexibilizar, mas todo mundo tem ali o lado financeiro por detrás, né? Com Teve certeza. o investimento por detrás para estar ali.
Bruno, uma pergunta bem de curiosa. Eu sempre fico pensando, falando em questão financeira, tem muito dinheiro envolvido por trás dessas corridas, de organização de corrida? Eu pergunto porque, por exemplo, provas grandes que dão premiação em dinheiro, eu até estava ouvindo que algumas provas em 2026 vão premiar. Acho que Curitiba vai ter uma premiação, a maior premiação. Curitiba né? Acho que ano passado ficou ela e Maratona de Manaus, salvo engano, mas acho que Curitiba acabou sendo a maior e esse ano também. Se eu não me engano, é para ser a maior. E sinceramente, assim, é uma curiosidade que eu tenho para entender se é um dinheiro que eles recebem de inscrições ou é patrocínio de alguma marca grande. Como que funciona essa questão de premiação em dinheiro? Assim, hoje em dia a gente tem a Lei Federal do Esporte, que a gente chama, né, de eventos incentivados, que é onde viabiliza a maior parte desses eventos com premiação em dinheiro, que aí são eventos que estão designados para performance. Então, você vai ter ali algum critério de índice para participação, tem ali os funis de largada para elite e tudo mais. E como a prova está inscrita dentro desse cenário de captação de recursos de incentivo, então eles vão, através dessa permissão do governo de captar, foi aprovado lá que ela pode captar 1 milhão, 2 milhões, até 2,5 milhões, né? Que essa lei permite. Eles vão atrás de empresas que, ao invés de elas pagarem o imposto de renda integral, 2% do imposto de renda elas podem reverter para o evento esportivo. Né? E aí essa condição dá que os organizadores conseguem ter mais recursos para investir nisso, mas ele já criou todo um escopo de evento que foi aprovado pelo governo, isentando, né, esse pagamento de imposto para que seja revertido para o esporte. Entendi. Normalmente é isso, ou se tem ali... Normalmente é o valor de... tem duas formas de você monetizar seu evento, ou é através de inscrição ou através de patrocínios. Ou você faz um cálculo que o evento tem que se pagar de patrocínio e o resultado dele é o que você vende de inscrição, ou você faz o inverso, você traz ali de quanto você tem que vender de inscrição e o que entrar de patrocínio é o teu retorno financeiro do evento. Se você entra ali com vários patrocinadores que viabilizam um aporte, né, para premiação, para que a gente possa reconhecer os atletas de elite, também é viável. Mas normalmente, né, não dá para a gente generalizar e falar que todos os eventos são assim, mas normalmente os eventos que têm essa plataforma junto ali com a lei de incentivo é que conseguem fazer a premiação e eles são obrigados a fazer a premiação, porque dentro dos parâmetros que foram aprovados do evento ele tem que destinar determinada verba para a premiação. Entendi. E Bruno, qual que você acha que é a promessa assim, para 2026? Vocês acompanham muita tendência gringa e incorporam para o circuito? A gente está numa marca com expansão gigantesca, não só aqui no Brasil, mas também ali com iniciativas, né, no exterior. Então, a gente acompanha, sim, né? Mas tem certas coisas que ainda são sonho para a gente dentro do desafio que a gente tem de manter um padrão de qualidade de atendimento num país continental, né? Então, poxa, como que o mesmo evento que a gente faz aqui em Curitiba, a gente entrega em Macapá, entrega em São Paulo, entrega em Brasília e por aí vai, né? O nosso grande sonho para o ano que vem é a gente trazer uma maratona para o circuito, né? Então, olha lá! E aí a gente já vem estudando e vem conversando aí com algumas oportunidades que é de fato entender uma cidade que ainda pode ser explorada como maratona, porque não adianta a gente falar de cidades como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, que já tem essa tradição, e a gente não quer ser mais um evento, a gente quer trazer um evento diferenciado para aquela cidade, né? Então, em breve a gente deve abrir isso, porque a gente está em fatores de negociação, a gente já tem um ok do setor público da cidade para realizar o evento, né? E essa novidade a gente deve comunicar aí até setembro, outubro. Máximo, isso é legal. Que divertido! E aí a gente entra de um outro critério de premiação, né?
que aí eu abro espaço para falar com vocês em breve, mas aí a gente quer também enaltecer os atletas de elite ali, incentivando eles de outra forma. E a gente, como marca, acredita que a gente pode ajudar, não só como uma premiação, mas algo que possa valorizar o trabalho deles de uma forma mais contínua, aí, pelo menos por 12 meses. Muito bom. E, Cris, né, já que você ainda não tem esse contato pelo WhatsApp, que logo mais você vai ter... Não tinha. Joga a polêmica aí na mesa e fala pra você qual que é a maior falha, assim, dos organizadores de corrida. A gente já comentou bastante, né? Sobre as piores falhas, assim, Horário. Horário, né? O horário é criterioso, né? Mas o kit, né? Outra falha, assim, é os staff, né? Acho que tem muitos staffs... Que não ajudam a gente. Eu acho que eles são mal conduzidos, porque assim, às vezes eu tava correndo assim, às vezes eu liderando ou brigando na prova, né? Às vezes na frente, os staffs, felizmente, estavam ali só de corpo e alma, né? Sim. Vai pra lá onde? Às vezes nem de alma, né? Só de corpo, né? né? Aqui pra você passar e você vai pra onde agora? Já aconteceu várias vezes, né? Já aconteceu, sim. Deu eu entrar numa rua, daí o batedor me buscar pra voltar de novo pra prova, entende? Caramba. E às vezes o staff também, ele se torna algo motivador lá dentro da prova da pessoa. Sim, muito! E às vezes você tá chegando cansado e tá numa via assim que não tem muita gente, sem ser a linha de chegada ali que... as pessoas te levantam, né, para você chegar na prova. No meio da prova você tá meio cansado e os staff ali, ou às vezes no celular, teve várias vezes que eu vi o staff no celular lá, mandando um WhatsApp lá pro organizador. Ô Cris, eu acho que assim, tem uma coisa que, como eu comentei, né, o staff, ele às vezes ele tá ali de paraquedas, ele foi convidado por um amigo, é uma forma de uma receita extra ali, um bico de receber um valor no momento que ele tá disponível, né? Cada um dentro das suas situações e tudo, então isso não é uma profissão, né? Eu lembro ali de um caso, num evento grande aí pós-pandemia, não vou revelar, mas que eu estava com o diretor técnico da nossa equipe, né? E a gente foi visitar ali, a gente viu ali perto, né? Tipo, falei assim, nossa, tipo, aí ele comentou comigo, nossa, e esse staff aí, olha só como ele tá animado, instruindo, ajudando e tudo, né? Falei, cara, não é staff. É assessoria esportiva. Cara, o cara que vive disso é diferente. Ele tem no sangue, tipo, a vontade de vibrar pelos outros. Isso é Mas eu acho, assim, que falta uma orientação também. E eu acho que, assim, por isso que assim, a minha pergunta para você vai assim... Cara, junto assessorias e organizadores. No dia do evento, a gente sabe que vocês estão ali, tipo, para dar suporte para os atletas e tudo. Mas... existem professores que estariam disponíveis para a gente contratar para ficarem em trechos específicos das provas, para eles ajudarem nessa organização, porque é completamente diferente a energia de alguém que vive do esporte, que motiva as pessoas, de uma pessoa que talvez nunca esteve ali. Por mais que ele tenha ali uma orientação de que ele tem que sinalizar, de que, olha, a gente está falando de pessoas, né? E o organizador ele não tem esse poder de controle perante as pessoas. Mas sabendo as pessoas que valorizam a conquista dos outros, isso com certeza impulsionaria muito mais as pessoas ali a conseguirem o objetivo dentro da prova. Você acha que existe alguma alternativa de abertura entre assessorias e organizadores de... Poxa, às vezes os professores que estão de folga no final de semana, faz sentido para eles ou não... Existe esse debate, cara, de abertura para a gente falar? Sim, com certeza. Até mesmo, né, todos os professores, né, hoje eu trabalho com 10 treinadores junto comigo, né? A gente sempre tem aquela da gente ficar no percurso mesmo ajudando os alunos, né? Sim. Até mesmo assim, tipo, mesmo ali gritando o nome, indo e voltando, às vezes para não se tornar um pacer, né, no meio da prova, assim, também, né, mas motivando os alunos, a gente já faz isso natural, né, esse é o diferencial, né, a gente sempre teve essa ideia, assim, né, junto com aquela determinada prova para o aluno, né? Porque a experiência é única, né, isso aí que faz a diferença, os detalhes, né. A vibração, né, que vocês que convivem com as pessoas, e aí é diferente, né, da mesma forma que você faz pelo seu aluno, é óbvio que tem ali uma relação muito maior e você sabe, né, de qual a expectativa de cada um, mas a gente vê que isso é feito também para pessoas que vocês nunca viram na vida, né? Sim, e a gente, como organizador, a gente tenta reproduzir isso, mas também a gente está limitado ali com a execução do evento e ficar antenado com o todo. Sim. Então, ter pessoas
que são ligadas ao esporte faz totalmente diferença nessa experiência. Então, a gente viu isso, né? Mas a gente enxerga uma limitação de como passar essa energia para o staff. Porque uma coisa é ser falado, olha, faz isso. Gente, essas pessoas estão correndo, muitas delas pela primeira vez, ou muitas delas estão transacionando aqui de 5 para 10, de 10 para 21, ou estão batendo o seu recorde, então eles precisam... E assim... Eu já fiz maratona, já fiz meia maratona, mas eu lembro que quando eu estava correndo e eu corria para tempo, a prova que eu menos curti foi uns 10 km que eu corri para 46 minutos, porque sou pesado em estrutura e tudo, então 46 minutos foi algo ali incrível para mim, mas foi a minha pior prova, porque eu não vi nada, tipo, terminei ali passando mal e tudo mais. E eu falei assim, cara, se eu correr para 46 minutos, 10 quilômetros, não vi nada da prova, não aproveitei nada da prova, imagina esse cara que tá correndo para 30. Então, assim, tipo, poxa, se ele... assim, a primeira coisa que passou pela cabeça dele, ele já fez. Se ele foi orientado para ir para um lugar errado, ou se ele perguntou algo e não entendeu a resposta, já era, já passou. Você não consegue raciocinar dentro do seu nível de esforço. Estilo a Thalia final de semana, né? Você viu lá quase nada rápida. Nada. Ninguém falando assim, eu nem sabia quem era. Né? Quando você vai pra performance, cara, você não vê nada. Depois nos vídeos que você via, nossa, era aquela pessoa que tava falando comigo. Por onde que passou, sei lá, por onde que passou. Você viu o pão de açúcar ali, Então, assim, ter pessoas que vivem do esporte faz total diferença, porque se o staff ele teve dúvida em alguma informação... Já era pra essa pessoa de performance. Passou já. Sim. Mas uma coisa que, né, na minha experiência, assim, pra mim, sei lá, talvez a maior falha ou maior discrepância, até mesmo dentro de uma prova no comportamento dos staffs, é a entrega de água. Tem uns que estão ali com os copinhos, por mais que eles não consigam entregar pra todos, porque é um fluxo muito grande, mas você vê que eles estão dispostos a ajudar. E tem outros que a iniciativa, né? Cara, sem brincadeira, tem vezes que você vai, o copo escorrega, você pega na outra, não tem mais, e a pessoa tava ali, ó, te olhando, tipo, se vira. Teve uma vez que caiu no chão, o cara ficou assim. Eu falei, caraca, o que você tá fazendo aí? Tipo, pô, ajuda as pessoas. Então, isso pra mim é o maior, assim, déficit de Normalmente, alguns pontos críticos da prova que são mais importantes e tudo, existem coordenadores que pilotam essas pessoas. E esse coordenador é que tem essa função de explicar qual é o serviço, né? De, poxa, quanto tempo antes você vai colocar água no gelo, qual é a hora de repor, né, a hidratação, como é a forma de servir, né, de você tipo estender ali para o atleta não ter que chegar até a mesa. Então isso tudo é colocado, mas como a gente está falando, né, de que a gente ainda depende de pessoas e que tudo é muito dinâmico e a quantidade de pessoas dentro de um evento, isso influencia muito a velocidade que a gente consegue imprimir para fazer esses atendimentos. É algo que eu entendo a sua indignação, não defendo quando o staff, né, tá de braço cruzado, pelo contrário, tem que ter iniciativa, mas dentro de uma dinâmica, às vezes, pode ser mais complexo do que, do que só essa questão. Mas o ideal seria de a gente ter ali, tipo, as pessoas engajadas com esse objetivo de falar assim, olha, trazer um pouco ali, né, de se colocar no lugar de quem está correndo. Eu acho que essa é a visão que a gente tem que trazer, porque se essa pessoa um dia ela for atleta, ela vai entender tudo isso que a gente está falando. Talvez os que entreguem já passaram por isso, né? E esse detalhe, né, Paulo, você falou da água, né? Diretamente, teve uma prova assim que, vamos dizer, o pessoal que passou na frente ali junto comigo, tudo bem, pegou a água geladinha ali, né? E daí a prova era mais ou menos lá para os lados de Morretes, pensa. E pegaram água quente. Imagine só numa prova que já tava um clima desagradável. Pois é. E no meio da prova, isso aí é um crime pro atleta, né? Pô, você tá ali com sede. Na água sobrevivência, quente, né? Não, ajuda você muito, vai pegar né? uma água quente, esse é um erro grande, assim, nos detalhes dos organizadores. E né? o erro acontece, tá? É assim... Vai me surpreender o organizador que fala que não, tipo, ele calculou certo e a culpa é do atleta e tudo. Não. Cara, falta água. Infelizmente, todo organizador já passou por uma situação ou de ter feito uma conta errada ou de ter colocado um ponto de hidratação num local que ele foi utilizado da forma incorreta, porque às vezes você faz um ponto que você coloca ele de um lado das vias, só que é uma via vai e vem. Sim. O atleta atravessa para pegar na ida e depois pega do lado certo na volta.
e aí acaba faltando água. Por isso que o time tem que estar muito antenado para repor essa água em tempo de ela não estar quente ou de ela não estar, né, ou de não faltar. Pessoal, se vocês viram, né, agora como corredores, vocês vão começar a prestar mais atenção nesses detalhes, porque essa gestão não é nada fácil. A gente que participa muito, né, das corridas da Live Run, realmente, elas são diferenciadas mesmo e acho legal que a gente traz também feedbacks para vocês, né, Bruno? Porque acontecem erros. E eu já trouxe, falou, cara, essa experiência aqui dá pra gente melhorar. E acho que essa troca dos corredores com os organizadores é muito válida. E, infelizmente, o nosso papo tá chegando ao fim. Posso falar só uma coisinha de água aqui? Que até mesmo o nosso time elaborou uma coisa que a gente utilizou em alguns eventos do Nordeste, que foi a moto água. Que é assim, poxa, se algum dia faltar água ali, tipo, nos eventos, né, que tem mais incidência de calor e tudo, a gente tem um motoqueiro que consegue identificado isso ali no percurso, ele tem água e ele vai passando nos atletas para deixar que divertido! Então, é algo Nossa, que... muita novidade. É algo que, assim, poxa, o erro ele pode acontecer, só que a gente tem que ter soluções para não impactar o atleta, né? Então, é algo que já está desenhado para esses eventos. Muito legal. E é algo detalhado também, assim, que nós estava comentando aqui, comentou agora há pouco, assim, terminou a prova, às vezes nem se ter erro, acerto, né? Mas o organizador saber o feedback do que, como o atleta sentiu, entendeu? Exato. Ele não só virar mais um número. Exato. Entende? Porque assim, é igual assim, já tive algum feedback bacana, mas teve uns feedback meio que ruim. Não esperar a crítica das redes sociais, entendeu? Exato. Já logo na sequência mandar o que foi bom, o que não foi, o que poderia ajustar para a próxima etapa, o que a gente poderia melhorar. Tá aberto entendeu? essa devolutiva, né? E isso aí faz você sentir preocupado com o atleta ali que está no evento, entende? Sim. A melhor resposta, né, Cris, ela não é a que é dada ali na hora, é aquela que você pede um voto de confiança para você mostrar no próximo evento que você evoluiu, né? Isso aí. Que o problema ele vai acontecer, né? A gente está falando aqui que tudo é ligado a pessoas. Cara, nem sempre você está num dia bom, nem sempre o que você pensou vai acontecer, né? É óbvio que a gente, por ser o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é grande, não dá pra gente dizer não, olha, eu errei e tá satisfeito com isso, não. Mas eu acho que ter a oportunidade de corrigir o erro é legal e essa proximidade ela é fundamental. Com certeza. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado a vocês. Foi incrível. Inclusive, a gente tem, né, uma última novidade aqui no circuito da Live Run. Para quem quiser se inscrever, Bruno, o que teremos? Teremos o cupom Run Inverso. Run Inverso 30. São 30% de desconto nas inscrições. Muito bom, hein? Válido legal, até hein? o Dia dos Pais. Então, até o dia 10 de agosto. Até dia 10 de agosto. Vocês podem utilizar Run Inverso 30. Em qualquer 30% das de desconto etapas, em né? qualquer uma das etapas que estão abertas no nosso Muito site. bom. Mas depois disso, depois desse período, vai ficar válido ainda o cupom, mas aí de 15%. De 15%. Aí é o Run Inverso 15. A gente que vai vocês deixar têm aqui 15% de desconto. descrito na legenda para vocês não se perderem, é óbvio, para vocês se inscreverem. Então, gente, máximo. muito obrigada. Muito obrigada para vocês que assistiram mais uma vez o Run Inverso. E a gente também não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles nada disso aqui seria possível. A Live, a Safe e a Liquids, que estão junto com a gente nessa. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Valeu.